Olá, meu nome é Thaís. Olá, eu sou a Adriana. Saudações Saudações jupiterianas. jupiterianas. É, a gente hoje vai fazer umas reflexões sobre o filme Sobre o Sol da Toscana, que é um filme lindíssimo. E é um filme que fala muito de sincronicidades também, de esperança. E uma coisa muito interessante foi que eu lembrei, assistindo esse filme de novo, que em 2024 eu fiz uma anotação sobre ele e eu queria começar esse vídeo falando dessa anotação que eu acho que tem muito a ver. Porque eu gostei do filme de ontem? Porque eu senti que foi uma mensagem da vida para mim. Porque mesmo tendo tudo para desistir e ser pessimista, ela continuou acreditando, se permitindo, se surpreendendo. Ela deixou seu coração falar e aceitou, mesmo que nunca de primeira, os presentes que a vida trazia. A realização de seus sonhos. O que me fala de sincronicidade. Quero ver o filme de novo e fazer anotações sobre partes importantes para mim. Me identifiquei com a personagem, gostei da casa, do lugar, da forma como ela escrevia. Todas as vezes que ela pensava em desistir, a vida estendia a mão em forma de gente. Quando ela abriu mão dos apegos, deixou a casa e levou apenas 3 caixas de livro, ela abriu espaço para um novo entrar. Abrir espaço é difícil, requer desapego. O chamado para uma nova jornada veio em forma de uma excursão para a Toscana, presenteada pela amiga que ela recusou de início. A mente sempre vem com argumentos para continuar no lugar que conhece. O novo sempre dá medo. Estou pensando em gravar um vídeo sobre esse filme, fazendo minhas análises. O medo e a tristeza nos impedem de viver o fascínio do presente. Aí eu terminei assim. E ficou. Eu botei, eu quero fazer um vídeo falando sobre esse filme. E nunca mais mexi nesse assunto. Isso foi em Isso janeiro foi de ano vinte e passado. quatro. Janeiro de 24, 8 de janeiro. E aí veio da gente falar desse filme. E aí eu tava assistindo e falei, gente, eu tenho quase certeza que eu fiz uma anotação sobre esse filme ano passado. Aí eu peguei, procurei, eu tenho 30 mil cadernos, aí eu fui ver em qual Aham. caderno que tava, achei. E eu achei assim, providencial para esse momento. Parece que tava esperando mesmo. Não é nada é por acaso nunca, né? As coisas vão se encaixando, né? Até o Sim. filme ele vai mostrando exatamente isso, né? Que no meio de uma crise, o filme começa com uma quebra, né? Com um baque que ela toma pela traição, né? E não apenas a traição porque é a traição afetiva no sentido de ele estar com outra pessoa, o marido dela, né? Mas porque ele começa a dar porrada atrás de porrada nela, né? Exigindo coisas, né? Traindo ela, inclusive que ela sustentava ele enquanto ele estava se desenvolvendo ali, fazendo o projeto dele. Eles eram um casal, uma parceria. E aí, na separação, como ela tinha essa situação, é exigido que ela continue sustentando ele. Aí tem toda uma coisa, depois ele exige a casa dela, então ela acaba sendo indicada pelo advogado dela a entregar a casa, que é a melhor coisa, melhor, né? E aí ela ainda fica com uma grana, porque aí ele paga uma parte da casa e aí ela vende a casa que era dela, que acho que a mãe dela tinha ajudado ela a comprar. Então já começa o filme com essa porrada, né? E daí para frente é isso, é ela tentando se reconstruir diante de tudo isso, né? E aí tem essa coisa da história, né, ao longo do filme sobre a casa que ela vai reformar e a reforma nela mesma, né? E a Então é muito torneira legal. também. A A torneira. torneira tinha, a torneira fala muito, dá uma colinha pra gente do estado interno, né, dessa personagem. Quando eu vi de Sim. primeira, eu falei assim, essa torneira tem alguma coisa que eu tô mostrando ela agora, mostrar ela no meio, mostrar ela no final. E depois, quando eu vi pela segunda vez, eu falei assim, ai, quando ela começa, a torneira começa a pingar quando a amiga chega, porque ela já tinha estado com o Marcello. Então, ela Uhum. teve uma abertura minimamente para voltar a ter uma troca com alguém, enfim, estava já cozinhando para os operários. Então, a vida dela Uhum. estava começando a ter um resquício de vida criativa interna, de fluxo, mas ainda comedido, Pingado, ainda pingado, né? pingado. Sim, muito bom como E é no que isso final jorra, que termina com jorra. essa cena, né? Que é Sim, interessante, né? É sim. muito legal. E eu acho legal que no começo do filme ela precisa abrir mão de tudo, né? Ela começa a abrir, e ela, assim, ela mesma identifica ali, ela não se sente mais pertencente àquele lugar, que era a casa dela, não sente mais aquele lugar como dela. Então ali ela já
começa falando, com os rapazes que vão fazer a mudança, né? Ah, esse aqui, daqui a pouco ela fala, não, não, não vou levar, não. Ah, também não vou levar isso, não. Também não vou. Aí ele, tem certeza? Ela, só aquelas caixas ali, 3 caixas. Aí eles, tem de livros. certeza? Ai, que eles são os livros, né? Ela é escritora. E aí eles, tem certeza? Aí ela é. Aí ela vê um vaso, que é um vaso que eu achei muito interessante, o vaso também, não sei se você notou, ele é oval. Uhum. E o símbolo, enfim, do ovo tem a ver com a fertilidade, com a nova vida, com a renovação, com algo novo ali que se constrói. E é muito interessante porque ela, a única coisa, o único objeto da casa que ela carrega é aquele vaso em forma de ovo que ela usa para colocar os objetos dela, lápis, caneta, sei lá, e vai acompanhando ela. E aí, no final, quando ela tem um momento ali também, um rompante, porque ela tem uma história, né, lá na Itália, enfim, tem todo esse percurso, mas ela se revolta porque não dá certo, ela, né, tipo, enfim, nada é por acaso, mas Sim. aí ela pega e joga e quebra o vaso, que é o único objeto que sobrava ali da casa que tinha a ver com aquele passado, com a velha história. Então, eu achei muito simbólico também, porque quando ela quebra o vaso, me traz muito também o simbolismo da quebra do ovo e o nascimento para a nova vida, porque após aquilo ali que realmente as coisas começam a acontecer na vida Sim. dela, porque até ali ela ainda está até um pouco desesperada, né? Se for pensar assim. Resistência também. Acho que eu me identifiquei um pouco porque eu tinha muito essa coisa do me focar demais em conseguir um objetivo, seja ter um parceiro amoroso, seja ter um sucesso profissional, a impressão de que a vida só vai começar quando aquilo acontecer. Então, enquanto não tem, eu estou vivendo aqui, mas tá faltando, ainda não cheguei lá. E aí você olha em cada esquina e vê como se fosse uma oportunidade daquilo acontecer. A sensação que me deu quando ela encontrou o martelo foi que, tipo assim, ela deve ter sentido aquela pontinha de esperança, tipo, agora será que vai? Eu quero que vá. Agora Mas vai. sempre com aquele passinho pra frente e dois pra trás, né? Aí ele brincando com ela, quando ela vai, abre assim, parece que a vida ganha um colorido, mas ainda tem coisas que precisam ser revistas, né? Porque eu acho que era isso. Preciso fazer isso dar certo porque aconteceu, né? E tanto que ela queria forçar de qualquer jeito esse encontro com ele depois, queria encontrar e a amiga chegou. Aí você fala, poxa, dessa vez não deu. Aí ele apareceu, ela não tava, né? E aí eu achei Os muito legal quando ela vai desencontros, né? atrás dele, ele fala, a gente tentou se encontrar várias vezes, mas a gente sempre se desencontrava, e essas coisas têm que acontecer naturalmente. E eu era a rainha de querer forçar as situações. Então, eu achei isso muito legal, que foi o meu namorado apareceu na minha vida, assim, quando eu tava já, falei assim, quero mais saber também, tipo, vou viver aqui com que... E tava feliz. Eu lembro que 2 dias antes de eu conhecer ele, eu tinha vivido uma sensação de gratidão profunda. Eu tava sozinha na mureta da Urca e eu fui invadida por pensamentos lindíssimos que me fizeram emocionar, assim, eu olhei para minha vida, olhei para aquela paisagem, fiquei muito agradecida. E aí 2 dias depois aconteceu. É muito Sim. engraçado, né? É, você estava bem com você. Que é Isso. isso, né? Você está bem com você. E essa cena, né, dela também, essa história dela com o Marcello, né? Que ela fica frustrada, é muito interessante porque, enfim, são coisas que vão acontecendo no filme que os símbolos vão ali se conectando, né? Primeiro que eu gosto muito do símbolo do girassol, que Uhum. aparece no cartão postal, né, o girassol que tem o símbolo do eu mesmo, né, da individualidade, do self, da luz, do sol, da energia solar, né, também, do brilho solar, da vitalidade e dessa busca mesmo pelo si mesmo, não no sentido egoísta, né, do ego, mas no sentido de self mesmo. Quem é você? Né? O que que você se conecte com você, com a sua alma, com a sua essência, enfim. E aí aparece no cartão que ela escreve lá para ajudar o rapaz até fica Eu tipo, amei minha que mãe ela não escreveu. vai achar. Ela escreve e ela é escritora, né? E aí ele fala, minha mãe não vai acreditar que sou eu, aí deixa o cartão com ela. Então o cartão fica para ela mesma. Eu achei isso interessante também. O cartão fica para ela mesma e tem os girassóis. E aí depois a casa que aparece para vender, ela se conecta com aquela senhora toda elegante, né? Que parece uma atriz de cinema Catherine. passando, enfim. E aí ela
acho interessante, ela tá ali brincando com o patinho, tá ali vivendo os prazeres sensoriais e ela ainda tá naquela fase ainda, tipo, chegando ali na Itália, tipo, tentando entender as coisas, ainda muito murchinha, e aquela mulher exuberante, né? Parece Chamou que ela, né? ela e regozija consigo própria, né? Tem uma coisa assim, né? E aí ela vai atrás, só que ela some. E aí daqui a pouco ela tá olhando ali aquela casa à venda, né? Brahma Drama Soli. Sole. E aí a senhora chega e fala, vai comprar? Aí ela fica, hã? Ela fala Aí o ela, significado da casa não. Ah, também. é verdade. Ela fala, Brahma Brahma de bramare, que deseja, é aspirar, e sole é desejar. sol, aspirar o sol. Isso, desejar o sol, aspirar o sol. Então eu achei lindo também essa coisa do girassol, do sol, do Brahma-Soli. E aí ela fala, vai comprar? E aí essa cena também é muito legal, porque aí eu até anotei, ela fala assim, não, não, do jeito que anda a minha vida seria uma péssima ideia. Aí eu lembrei que no início do filme, quando o rapaz está lançando o livro, ali no lançamento do livro, ela está ali, vários escritores, né, enfim, e o rapaz elogia ela, né, agradece a ela, porque ela falou para ele, nunca desista das suas péssimas ideias, insista nelas, porque ali pode sair alguma coisa muito boa. Então, nada é por acaso no filme, né? Então, quando ela fala, poderia ser uma péssima ideia, e depois ela compra a casa, ou seja, a péssima ideia é que vira uma coisa muito E a legal, né? Catherine fala: Você não as ama? As péssimas ideias? Aí Ela é ficou. uma fada, né? Ela é. Aí ficou aquilo no ar, e aí eu achei muito interessante que ela. Aí mostra de novo ali, eles no ônibus de turismo, né? E o ônibus é parado por um monte de ovelhas que estavam no caminho, e quando ela olha pro lado é a casa, É a né? casa, Tipo assim, Brahma a vida vai Soli, dando as Prado. dicas. Não só as Cada dicas, né? Vai levando ela para lá. Isso aqui, vai vai. por ali, é por ali, né? Muito Isso. legal, E aí é muito muito bacana. maneiro que ela entra, já toma uma pancadinha no braço da torneira, né? A Chamando a primeira, atenção dela, olha para mim, né? já deixa uma marquinha roxa. Aí ela começa a olhar a casa e vê a senhorinha, enfim, já tinham compradores para casa, mas é aquela história, né? Quando é para ser, né, cara? Aí a Quando é velhinha para não ser, estava segura de vender para esse casal. E aí ela podia pagar um preço específico, só que a velhinha falou: "Ah, não, preciso de um sinal de Deus". E aí o pombo faz o cocô na cabeça dela, que na Itália isso é um sinal de sorte. é, E, e aí ela vai e aceita. E aí começa a reestruturação da casa externa e é, da casa interna, né? Muito interessante. exatamente. Aí Tem uma, a parte tá, do que ele entrega o, na verdade, quando ela vai explicando os primeiros passos dela na casa, que ela escolhe o quarto e aí vai se apresentando para ela lentamente, que ela também vai se revelando para você, ela é descobre a isso que eu Virgem ia falar Maria. agora. É É, lindíssimo ela tem essa também. conversa, né? Que eu achei legal porque ela fala assim, né? É, que ela coloca, né? Que alguém fala, remorso de comprador é comum, né? Tipo assim, tá com remorso? Remorso de comprador é comum. E aí ela fala, escolha um quarto e percorra lentamente a casa. Seja educado, se apresente à casa para que ela se apresente a você. Aí eu lembrei de conversas que a gente já teve também aqui, até sobre, acho que o filme, se não me engano, aqui, na Ria, que essa questão da consciência que tudo tem, né? Então, a casa também tem uma consciência, né? Então, se apresente à casa que ela se apresenta a você. Então, a relação dela com a casa, e com a história que está ali, começa, né? Uhum. É muito interessante Ah, achei muito também. interessante que logo, acho que naquele dia mesmo à noite, tem uma tempestade fortíssima e vendo a tempestade eu fiquei angustiada. Traz assim à tona essas coisas que a gente tem dentro da gente, né? Algumas inseguranças, fragilidades, expõe mesmo, né? Eu achei muito interessante que eu lembrei muito da Carta da Torre, né? Vendo esse filme. Essas Aquele raio rupturas. caindo. Hã? O E raio aquele raio caindo que também. caiu exatamente, que trouxe aquele chacoalhão na vida que todo mundo geralmente fica assustado com essa carta. Mas é muito bom, né? Porque traz essa renovação. Porque no dia seguinte, amanhã, mostra assim, né? Como é que é o dia de manhã. Cara, é uma paz, é uma energia diferente que paira depois da tempestade, que é uma delícia, te traz uma paz, te preenche de uma forma inexplicável. Eu acho que não tem palavras para descrever o que que é a vida acontecendo depois de uma tempestade. Enfim.
É sério, é lindíssimo. Os passarinhos É, cantando, parece que tem um silêncio de fundo, apesar de ter as coisas ali acontecendo, tem uma energia de paz muito forte, muito doida. E aí, depois da enfim, tempestade vem a bonança, né? Não é isso que o ditado diz, isso, né? É o povo exatamente. diz, né? Exatamente, deve ser exatamente por causa disso. E aí, quando ela tem aquele surtinho, né, com o corretor imobiliário, que eu esqueci o nome dele agora, que ele acabou virando amigo dela, e aí entra uma cobra em casa, né, e aí ela chama ele para tentar achar, e aí ela tem um surto de tipo assim, o que que eu tô fazendo? Por que que eu comprei essa casa grande? Ela tem 3 quartos, e se nunca tiver ninguém aqui, e se eu não tiver para quem cozinhar? E aí ele pergunta, então por que você comprou? E aí ela teve que responder, que pergunta quer saber, né? Aí ela falou, porque eu tô cansada de ter medo, porque eu tenho sonhos, eu quero ter um casamento nessa casa, eu quero ter uma família nessa casa. E aí ele conta a história do trem. Você quer falar? Pode falar. Que existia uma região entre Viena e Veneza que tinha uns Alpes e queriam construir, né, uma passagem para ligar esses dois lugares, mas ainda não tinha o trem. Então eles botaram os trilhos antes do trem aparecer, né, porque sabiam que o trem chegaria. E aí ela Hum. fala, o que ele queria é que eu tivesse fé. Então, a partir dali, ela começa a viver um conflito interno que ela até diz, né? Que ela nunca foi de ter fé, mas aí estava se vendo devota a Maria, né? As coisas acontecendo. Enfim, achei muito Exatamente. interessante. É bem isso mesmo, né? É muito interessante que foi uma batalha espiritual nela também, né, ali, porque ela não acreditava, não tinha fé em nada religioso, e de repente ela se vê ali, né, com medo e agarrada a uma imagem, né, a Santa a Virgem, e aí ela começa a se conectar com coisas que antes ela não se conectava, né, e a partir dali ela começa a mudar também o olhar dela, a perspectiva dela, né. Aí eu lembrei também vários símbolos que aparecem no filme que são interessantes, né? Que eu anotei, que é o girassol, a própria casa é o símbolo, né? Também a casa que ela perde, a casa que ela ganha, a reforma da casa, a casa que conversa com ela de alguma forma, né? Também, né? Se a gente for pensar assim, né? O escorpião que aparece também no começo do filme, logo no começo, o escorpião ele tem um símbolo de transformação forte, profunda, né, de fim de um ciclo, início de um novo ciclo, morte e renascimento, ou seja, é uma forma de ser estava morrendo por uma nova forma de ser que estava nascendo. A coruja também, que é a sabedoria, que aparece e fica com ela Na ali à tempestade. noite, na tempestade, bem legal. A própria cobra, que também fala sobre transformação, troca de pele, né? Isso também é um símbolo, né? Também fala de instinto, da Kundalini, da energia sexual também presente, porque é uma questão para ela ali de tanto que quando ela finalmente fica com o martelo e rola que rola, ela fica toda animada, que já está viva, né? Está viva, e ela fica toda Ela vibra serelepe. total. É. E o símbolo de Maria também, né? Que aparece ali como a mãe, né? A grande mãe, o acolhimento, o conforto. Você não está sozinha, como se dissesse assim, né? Você não está sozinha, você está acompanhada e muito bem acompanhada. E acompanhada não apenas, né, de todos esses elementos aí místicos, mas das próprias pessoas que chegam até ela, o próprio corretor que ajuda ela, que ele se encanta por ela, dá para perceber, mas ele é casado, tem filho. Então ele mesmo fala, ele fala, não, eu tenho, não, não posso, né? Nunca traí Mas minha ele fica mulher, por encantado, favor. Não... nunca traiu. Que ela chora, fica toda sensível, ele fala, não me faça, né, cometer Me algo que eu faça não fazer o que eu cometeria, não quero. que eu não quero fazer. E aí tem o pessoal da obra que chega, né, que são os poloneses, né, são imigrantes, que ali começa também uma história bacana, né, onde ela Uhum. começa a criar um vínculo, uma amizade, que primeiro aparecem outros trabalhadores ali, mas ninguém conecta. E quando eles chegam e Nino. o, o agente imobiliário está ali para ajudar também, né, e fala que, Uhum. tipo, ok, né, o pessoal é bacana, é honesto. Então ela começa a cozinhar para eles, começa toda uma história ali também, dá É, um livro de presente para um deles, né? Então começa o a cozinhar estabelecer os come... vínculos.
O cozinhar começa quando o corretor entrega para ela a estátua de São Lourenço, né, do santo, que era o patrono dos cozinheiros, e aí ele fala: pede para ele que ele vai arrumar alguém para você cozinhar. E aí, quando ela ganha o santo, ela percebe, ela fala: eu percebi que eu já tinha para quem cozinhar. E aí ela começa a cozinhar para os operários, né, que estão sempre ali com ela. E Verdade. ela começa a se, dá para perceber que ela se sente nutrida ao nutrir, né? Eu anotei isso, porque ela fica com uma alegria em colocar a mesa, em fazer a comida, né? E aí vai se aproximando do momento em que começa a gotejar a torneira, né? Porque ali ela não É, está mais se restringindo só a uma alegria específica do casamento ou da família, aquela família que ela tinha na cabeça dela, né? Ela começa a abrir o coração para se permitir o que está ali, no momento presente. Né? É o vizinho Plácido também, que ela começou a colher as olivas, né? E uhum. começou a ser convidada para ir lá na casa dele jantar. Então a vida começa a se movimentar esfericamente, como diz Catherine. Você deve viver Sim. esfericamente em todas as direções, É, né? isso é muito legal, isso que ela fala, né, que nunca perca o seu entusiasmo infantil, né, e viva esfericamente. Eu achei isso muito genial, né, ou seja, é circular, né, não é só um caminho, não existe só um lugar, só um caminho. A sincronicidade, ela é circular, se você for observar. Não linear, circular, né, muito Sim. espiralada, né, de certa forma também. Então é sinuosa, né? Pensar assim, né? E Muito aí interessante. a melhor amiga dela aparece justamente no dia que ela está indo ir para o segundo encontro com o Marcello, que ela estava toda, né, ansiosa para ver de novo. E aí, e não, e é muito engraçado que no primeiro encontro com o Marcello, ela ganha um gatinho, ela ganha dois gatinhos, né? O Marcello O Marcello e o gatinho, gatinho. e o Uhum. gatinho. E aí ela leva o gatinho para casa, filhote, mais um integrante para a família, né? E aí, Uhum. nessa segunda vez que ela tá para encontrar ele, chega a amiga grávida, e aí conta que a parceira dela não estava pronta para ser Abandonou mãe, ela. abandonou ela. E aí ela fica lá, né? E aí chega um momento que tem o ápice da história do. Qual era o nome do menino, gente? Esqueci agora, do operário mais jovem. Ah, sim, eu esqueci o nome dele também. Eu nunca Que lembro. ele tava apaixonado pela filha do Plácido, que era o vizinho. Eram dois Sim. jovens, e aí eles se apaixonam, só que o pai dela não quer de forma alguma que eles fiquem juntos, enfim, tinha ressalvas ali sobre isso. E aí ela acaba virando, digamos assim, a fada madrinha dos dois, né? De uma certa forma. Ela apadrinha esse romance e tenta falar com o pai, né, com a família da menina, e aí convence, né? E eles se casam. E a festa de casamento acontece na casa dela. E Sim. aí ela tá lá olhando as coisas acontecendo. Teve o final da obra, a casa ficou pronta, né? Eles foram lá mostrar. E aí você vê como tem um sentimento envolvido entre eles, né? Os operários e ela, porque naquele momento tem choro, né? Tem um quê de despedida ali que tem muito afeto envolvido. Esses laços que a gente cria que não necessariamente são consanguíneos, né? São esses laços mais de coração, quando a gente se permite, Você né? quer mostrar as imagens que você me Ah, mostrou da sim. cena? É legal. Ah, eu São acho. imigrantes, né? Ela também é imigrante, então eles se encontram ali, numa família que não é de origem, né? Sim. Foi? Tá dando para ver? Não, não apareceu ainda não. Aqui tá dizendo. Não, não apareceu? Para mim, não. Deixa eu ver aqui. Então, vou parar e vou botar de novo. Deixa eu ver aqui. Não, vou botar nessa aqui mesmo inteira. Engraçado. Foi agora? Foi, Foi? agora foi. Agora foi. Foi. Aí, na hora que eles vão mostrar como ficou o muro, né, no jardim, que precisava ser refeito, aí tem esse momento em que o Pavel é o mais novo. Aí tá com a câmera e aí vai fotografando esse momento de despedida e de troca. E aí você vê pelos olhares, pelos gestos, mão no É, coração aqui, né? Esse daqui, então, foi o que ficou mais emotivo.
né? Ah, eu acho lindo esse momento. É muito bonito mesmo. Vou chorar daqui a pouco, você É, acha? eu Eu já também estou aqui, Maria. emocionada, gente. Enfim. E aí, um pouco antes, um pouco depois, né, desse momento, tem a crise lá que os dois estão pensando em fugir, os jovenzinhos, né, o Paddle e a menininha, filha do vizinho. E aí ela já tá esgotada, porque ela tentou encontrar o Marcello, ele já estava com outra Eu pessoa. tava com- E aí ele fala pra ela, a gente tentou várias vezes e não conseguiu, a gente se desencontrava, essas coisas têm que acontecer naturalmente. E aí ela tá toda borocochô e falou, você vai encontrar alguém pra te fazer feliz, vai ter alguém pra você. Ele fala alguma coisa assim. E aí ela vai embora, mas ela vai pé da vida, né? Porque tava Revoltada. postando revoltada, tipo, não podia esperar, que história é essa, enfim. E aí é o momento que ela quebra o vaso. Ela chega em casa boladaça, quebra o vaso. E aí a amiga tenta falar: olha, eles estão ali no quintal, estão muito nervosos, tal, tal, tal. Ela não quer saber de nada disso. E aí quando ela olha pela janela, vê assim eles dois tão novinhos querendo viver uma coisa que ela não conseguiu até agora, né? E aí ela tem aquele rompante de ir lá falar com o pai da menina. O Sim. casamento acontece, aí ela até se coloca como família, né, do rapaz, que o pai fala, ele não tem Fala, não tem família. família, ele não é italiano, ele não tem família, ela fala, isso não é verdade, ele tem a mim. E aí, né, fica mais forte esse laço. E a festa de casamento é na casa dela. E aí ela tá É, lá, todo mundo feliz, contente, e aí chega o corretor, né, de imóveis e fala para ela: "Você realizou o seu sonho". E aí ela até tem um momento assim, realizei, né, tipo, como assim? como assim? Tô solteirona aqui. E aí ele fala: você queria que tivesse um casamento nessa casa. Você queria que uma família vivesse nessa casa. E a amiga tinha acabado de ter a neném. Então É, ela tava tinha assim. realizado as coisas dela. E aí ela deita numa cadeira, assim, tipo uma espreguiçadeira, fecha os olhos. E aí chega um rapaz falando com ela, nem olha direito para ele, continua com os olhos fechados até o momento que ele pega uma joaninha que estava no braço dela. E aí a gente volta um pouquinho, que a É Catherine, isso que eu queria falar. Que eu achei interessante, eu tinha anotado até aqui, que ela tem um momento que ela, nessa revolta dela, né, e tal, ela tá chateada e tal, e aí a Catherine fala para ela, ai, você é tão chata, tá triste de novo, né? E aí parece um fala grande buraco assim, negro. parece um imenso buraco negro, é. E aí ela fala para ela, eu anotei algumas frases que eu achei interessantes. Ela fala: arrependimento é uma perda de tempo, é o passado destruindo você no presente. Eu achei isso muito interessante, né? É o passado destruindo você no presente. Isso é forte, né? E aí ela conta a história, né? Que ela ficava sempre procurando joaninhas, ela queria encontrar joaninhas, né? A Catherine e tal. E aí, só que ela era quase uma obsessão pelas joaninhas, e ela nunca encontrava. Aí um dia ela deitou, cansou, né? Soltou, né? Tipo assim, soltou, relaxou, desistiu, né? De alguma Pegou no forma. sono. E aí ela dormiu e de repente acordou cheia de joaninhas em cima dela, né? Aí ela fala para ela fala assim, fala para como é que é o nome mesmo da atriz principal? Gente, deu branco agora. Francis, Frente. Aí ela fala: vá arrumar sua casa e esqueça o resto. Eu adorei isso. Vá arrumar sua casa e esqueça o resto. Tipo assim, para de ficar lamentando, passou, para de ficar nesse buraco negro, assim, vai arrumar sua casa. Isso é muito simbólico também, que assim, vai arrumar sua casa, vai arrumar você. Porque isso é muito reflexo, né? Nossa casa é caótica mostra o caos dentro da gente e vice-versa. Né? Uma coisa acaba refletindo na outra. Então, conforme ela foi, aí ela voltou para casa e começou a fazer o que ela tinha que fazer. Isso lá atrás, que foi inclusive antes dela encontrar o Marcelo, porque isso foi quando ela resolveu sair para procurar lá uma peça, tal, tarará, e aí acabou, por acaso, entre aspas, encontrando o Marcello. Mas aí o que eu achei interessante sobre essa questão das joaninhas, né, do Marcello e tudo, que é o que eu queria falar, é que quando ela fica forçando a barra, né, forçando a barra, é a mesma história das joaninhas, né, que ela fica sim. tentando ali, então, quanto mais ela força, mais ela quer porque quer o Marcello, mas ele se afasta. Parece que aí nada acontece, os desencontros acontecem. Então,
quando ela finalmente ela desencana e está lá, já está curtindo outras coisas, está arrumando a casa, está cuidando dos vínculos que ela tem ali dela mesma, está em outro momento, aí aparece a Joaninha, que aí aparece o rapaz também, que é com quem ela vai ter a história, que ela estava querendo e tudo dá certo, feliz para sempre, aquela coisa. Mas isso eu achei muito legal, essa construção, né? A presença da Joaninha naquele momento, e o Aquele, rapaz é que pega o que ela tá agenda. E ela estava literalmente meio relaxada, dormindo, meio que relaxada, tá ali dormindo. meio que ali. Exato. Muito legal. E aí eu achei muito bacana a frase do final, quando já mostra eles todos como uma grande família, né? Uma mesa grandona, com muita comida, o cara novo já com ela juntos, né? Ela bota, afinal, o que são quatro paredes? Elas são o que elas contêm. A casa protege o sonhador. Coisas boas podem acontecer até no último momento. É uma surpresa e tanto. E aí, nesse momento, aparece ela na varanda, aquele velhinho que sempre levava flores e nunca dava Uhum. tchau para ela, né? Ela ficava sempre fazendo sozinha. Aí, no Ah, ele último fala assim, minuto, ele vira, dá uma saudação assim, né? E aí ela fica toda feliz, ela tava zero esperando não aquilo, estava foi, esperando. e aí depois mostra a torneira jorrando muita água, Uhum. que é exatamente esse jorrar da vida, essa fluidez que ela conseguiu se permitir, né? Aí é muito legal esse filme. Nossa, gosto muito. É muito legal. E é isso, né? São símbolos mesmo que a gente, que nos acompanham o tempo inteiro, né? São questões que o tempo inteiro a gente está lidando, né? O quanto que a gente fica forçando para fazer coisas darem certo, né? Apegados àquilo que não deu certo, né? Então a gente fica querendo porque querendo que aquilo volte do jeito que era, não tem como voltar. Certas coisas, até o que, mesmo o que talvez volte para a nossa vida, nunca é igual. Então ficar preso a algo que já passou é realmente uma perda de tempo, né? É realmente o passado destruindo o presente, né? E Então, eu fiquei eu achei pensando, isso legal. eu fiquei pensando também em quantas vezes eu achei que as coisas não estavam dando certo, porque eu tinha uma ideia de certo. Então, eu quero isso. Então, isso vai chegar assim, assim, assim. Se não for assim, 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 significa que não está dando certo. E aí, olhando depois para o que já aconteceu, eu vejo como deu muito certo, só que não era do jeito que eu estava esperando. Aí eu escrevi, e se já estiver dando certo, só que de um jeito que eu ainda não entendi, né? Para Exatamente. nossa vida, para além do Sim, filme, né? com A nossa certeza. vida, assim, as coisas que a gente talvez esteja desejando, que estejam vindo para a gente, mas de uma maneira que a gente ainda não está alcançando essa inteligência da vida com D maiúsculo, sabe? Eu E achei é isso. muito. E a vida, ela é praticamente o tempo inteiro isso. Tudo está se processando onde a gente não tem nem ideia de que está acontecendo. E só quando acontece, de fato, alguma coisa que dê para a gente, né, um dado de realidade concreto, né? Estou vendo, estou ouvindo, estou cheirando, estou tocando. Ah, sim, agora sim está acontecendo. A gente é muito assim, né? Então, enquanto está ali, né, tipo, a semente está debaixo da terra, a gente confia, a gente precisa confiar. Confio que está brotando aquela semente que em breve vai nascer alguma coisa aí. Confio porque é assim que é o processo, mas ainda fica uma dúvida. O bebê está na barriga. Confio que tem uma vida aqui, mas até as grávidas ficam inseguras. Até sentir o bebê mexer é muito comum de ouvir falar assim: eu não sei, será que está aqui? Eu não sei. Aí quando faz a ultra, tá tudo bem, né? O coração tá batendo, tá respirando, tá tudo bem? Tá, então tá bom. Aí volta para casa e fica. É muito comum esse relato. Já atendi algumas gestantes, eu já fui gestante também. Mas essa coisa assim de enquanto não mexe, enquanto não sente, enquanto não cresce, principalmente, né, no começo, você fica assim, tenho fé que está aqui, está tudo bem. Graça. É o processo, né? Mas Exato. gera uma insegurança. Imagina as coisas que são mais sutis, mais, né, fora daquilo que a gente concebe como um processo natural, né? Porque é isso, é natural, mas a gente vê muito como místico, né? Uhum. Como algo assim, isso não é possível, não está acontecendo nada, não estou vendo, é muito etéreo, é muito. Não. Sim. E o que acontece muito também em relação aos nossos apegos, falo por experiência própria, que quando eu estava nessa busca
por ter um relacionamento e tudo mais, eu lembro que às vezes eu cismava com umas pessoas muito específicas. Falava, não, eu preciso dar certo com essa pessoa aqui, porque tá óbvio que essa pessoa me dá isso, 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 eu me sinto assim, assado, cozido e frito, e tem que ser. E aí não era, e eu ficava um pouco como a personagem, tipo assim, descrente, falei, ah, de novo não deu certo pra mim. Só que estava dando certo. Acontece que eu tava ainda no capítulo 2 da história, eu não consegui ver o desenrolar, né? Então, aquilo que eu desejava profundamente, que era viver um relacionamento equilibrado, com companheirismo, etc, etc, não seria talvez ali onde eu estava querendo muito forçar a barra, mas estava para chegar, entendeu? Só que é isso, a gente tem que viver esfericamente. Porque se a gente bota um hiperfoco numa parada achando que tem que ser daquele jeito, é, não Perde a rola. Mesmo, perspectiva, né? você se fecha muito, e é isso. A vida, eu acho que ela acontece de uma forma muito 360. Tipo assim, eu percebi muito isso assim, eu já tive um relacionamento e aí depois eu fiquei hiper focada no profissional, assim. Tenho que dar certo desse jeito aqui, aqui, aqui. E essa energia toda que eu canalizei para um lugar só me deixou um pouco árida em outras áreas, porque eu não consegui dar conta. Sabe, não me abri, não fiz esse 360. Então eu consegui perceber isso agora, tipo, como as coisas vão mudando quando a gente começa a abrir um pouquinho a porta do nosso coração para esse Como é que todo. faz isso, né? Como é que faz isso? É, viver o presente, curtir Isso. o aqui e agora, né? Pensando até no próprio filme. O que que ela começou a fazer? Vai arrumar a sua casa, vai cuidar da sua casa. Ela tinha algo muito importante, ela comprou uma casa. E ela tinha algo ali que era importante para ela também, e que demandava um olhar, uma atenção, um cuidado, um carinho, e que estava chamando ela o tempo todo, né? Desde que ela chegou e que bateu na torneira e machucou, é muito interessante, né? Que ali o encontro ainda não tinha, né? Acontecido da maneira como foi se construindo. Então, tudo foi se processando. Então, relaxar e confiar é muito difícil para a gente, né? Confiar que está acontecendo quando a gente não vê. E dentro das leis, né, cósmicas, né, sobre justamente a capacidade que a gente tem de cocriação, é, a principal é essa, que você confie, você acredite antes mesmo de que a coisa se manifeste. Então, assim, então me dá que eu acredito e confio, né? Muito comum. Fala assim, se você me mostrar que está ali, eu vou confiar. Não, você tem que confiar para estar ali e você ver. Então, assim, vai chegar quando você confiar. Ah, não, eu só vou confiar quando chegar. E aí vai ficar esse embate, você vai perder essa guerra. Sim. Fica Você, uma coisa ou de você pode até perseguição. conseguir. Você pode até conseguir, mas vai ser com luta, com choro, com lágrima, com cansaço, com desgaste pesado. Então, o filme, né, essa cena final, né, que é justamente quando ela para de bater cabeça ali e aí ela está ali relaxada e a coisa chega, né? E chega porque ela não está ali parada, só parada esperando. Não é sobre isso, ela está vivendo. Mas é no momento que ela está vivendo e está ali, poxa, que legal, olha só, realmente, olha quanta coisa eu conquistei, olha, realmente eu alcancei meus desejos. Pode não ser exatamente aquilo que eu tinha imaginado, mas, poxa, é bacana pra caramba também. Olha onde eu tô, olha o que eu tenho, olha essas pessoas, olha tudo isso. Então, a gratidão, né, que a gente sempre fala, agradecer é importante, a gratidão é potente. É potente, sim, porque ela mostra esse estado de presença, esse estado de agradecimento, esse estado de confiança, de que e já 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 estou é. bem, já é, não tem dúvida que é. Eu não tenho Ontem, dúvida do quanto eu já sou próspera, abundante, o quanto eu já tenho coisas a agradecer aqui, né? achei muito interessante que ontem eu não consegui, eu estou fazendo aula de yoga e muito foi essa, a vida trouxe um lugar que dá 2 semanas para você fazer quantas aulas quiser por R$ 50, aqui perto de casa. Aí eu comecei. E aí eu estou experimentando vários professores. Eu tinha uma meta ontem de chegar numa aula de 11 horas da manhã, mas aconteceram coisas que eu não consegui e fui na das 4 da tarde. E a professora que estava dando aula, tinha eu e mais uma, era quase uma aula particular. Ela falou assim: a intenção da aula hoje vai ser se abrir para receber. Nós vamos dedicar essa aula hoje para trabalhar o recebimento. E aí teve um momento da aula que ela falou exatamente o que você falou: a gente já é tudo que a gente precisa ser.
E aí eu falei assim, gente, que aula, foi providencial. E aí é isso, eu podia ter ficado chateada porque perdi a aula das 11, não sei o quê, mas olha só o que a vida fez para eu estar onde seria legal para mim, sabe? Que eu precisava acessar essas informações. Então é muito isso, você se permitir soltar um pouco esse controle e se Uhum. permitir ser um ponto de atração, né? Porque a gente o tempo todo tá perseguindo, A gente é, caraca, né? A gente é. se Isso que é permitir interessante, ser. porque se permitir ser um ponto de atração. Na verdade, a gente sempre é um ponto de atração. A questão é se permitir ser um ponto de atração fluido, leve, É, sim, agradável, prazeroso, né? E justamente, ou seja, confiar no processo. sim. Porque a gente está sempre atraindo. Tudo que a Atraindo gente vive com a é frequência, atração. sim. Só que pode ser cheio de resistência, cheio de bloqueio, cheio de medo, cheio de carga, e aí deixa de Exato, ser uma experiência agradável e prazerosa. E a gente acaba batendo cabeça mesmo, né? exato. Muito bom. Aí, inspirado no filme, a gente pode botar uma perguntinha aqui para fechar, né? O que que a gente gostaria de abrir espaço na nossa vida para receber? Porque ela abriu, assim, ela só Hum. saiu da casa com 3 caixas de livro. Então, ela abriu É, um baita espaço. E olha o que veio para a vida dela, uma casa de 3 quartos. Ela até falou, né? Foi um medo. O que que eu vou fazer com esses quartos todos aqui, né? uma nova vida, né? Em Uma outro nova lugar. vida. Pensar o que que a gente gostaria de abrir espaço para receber. Ah, é isso. Total. Quer falar mais alguma coisa, Adri? Não, é isso. Eu gostei do fechamento. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. É, Beijinho. beijo. Tchau, tchau. Tchau.